Pai, olha, hoje a receita é para aquele dia corrido que a gente tem tempo para nada. Dia corrido não é sinônimo de comer mal, hein? De jeito nenhum. Então a gente vai mostrar hoje para vocês alguns ingredientes, uma receita maravilhosa, simples, mas o que mais importa aqui não é o detalhamento, não é todo o trabalho ali envolvido, mas sim a junção de sabores que todo mundo já conhece, que vai ficar aí uma delícia no prato. A gente vai fazer um fettuccine camarão com um toquezinho de limão. É isso aí, uma receita fácil que você consegue fazer num dia que você está bem agitado, mas aí, ó, rapidinho a gente vai te ensinar a fazer isso. E claro, com muita massa, porque eu e tu... É massa! E aí, Maria, agora vamos mostrar esses ingredientes. Então já vai separando os ingredientes para fazer junto com a gente. Aqui a gente já deixou separado a nossa massa fresca, que a gente já ensinou para vocês. Mas recapitulando, pesa teu ovo. Se eu tiver ali 2 ovos, vai dar legal a massa para 2 pessoas. Pesa os 2 ovos. Se deu 120 gramas ali mais ou menos de ovo, tu vai pôr 240 gramas da farinha de trigo. Colocou aqui na bancada, coloca os ovos, vai batendo, mistura tudo e aí é só deixar ela guardadinha, como essa está no papel filme, que ela vai ficar conservada aí na tua geladeira até 3 dias. E se quiser ver o detalhamento, volta lá nos últimos vídeos que você consegue acompanhar o processo completo. É isso aí. Continuando os ingredientes, aqui a gente tem um limão Tahiti, que você pode utilizar um limão siciliano também, como preferir. Como a gente não quer deixar ele tão forte, vai ser só as raspas, não tem problema de colocar o limão. Se você gosta ele com um cítrico mais suave, o sabor do siciliano mesmo, você pode espremer e colocar junto do molho, não tem problema. Como a gente vai usar só a raspinha, o Tahiti é suficiente pra gente. Aqui também a gente vai juntar alho, que também combina super bem com a nossa estrela de hoje, que é o camarão. Então, a maior junção que a gente vai ter aqui é o limão, que vai trazer acidez, o alho também vai trazer acidez e o nosso camarão. Por fim, a gente vai agregar esse sabor todo com um pouco de creme de leite. Aqui também vamos usar para grelhar o camarão azeite, sal e pimenta do reino, nada mais. Esse creme de leite ele pode ser fresco ou da caixinha, fica aí a seu critério e ao seu bolso, né? Bem, então agora a gente vai fazer, gratinar esses camarões, né? Então a gente vai usar. Vai para as dicas aí. Primeira, deixa a panela aquecer bem. Quanto mais aquecida a panela, melhor. E você vai colocando os camarões aos poucos, porque se você colocar muito camarão, vai sair muita água e ele vai dar uma cozinhada e não é isso que a gente quer. Então, deixa a panela bem aquecida. Coloca um bom, belozinho fio de azeite. Esquenta bem essa gordura para poder colocar o camarão. É muito importante esse passo, que muita gente pergunta, como é que faz para o camarão ficar empapado, né? O camarão ficar ali passado do tempo. É realmente esquentar bem essa panela, colocar o camarão e depois ali que ele tá rosinha, você vai e vira um por um. Evitar de ficar mexendo demais nesse camarão. Quanto mais a gente mexe, mais água vai para dentro da panela e não é isso que a gente quer. A gente quer que ele grelhe, deixe um fundinho de panela, que é o que vai trazer mais sabor para nossa receita. Pronto. Ele já está bem aquecido. Quando ela está aquecida, então a gente vai entrar com os camarões e não vai ficar mexendo esse camarão, tá? Você vê que eu amassei aqui um alho e eu vou colocar ele aqui porque eu vou querer só um pouco de aroma nesses camarões, tá certo? Então a gente vai só dar uma grelhada, não fica mexendo no camarão, ele vai aos poucos. Coloca um pouco de sal e pimenta. E a gente vai virar os camarões. O camarão ele não precisa ficar muito tempo no fogo, porque senão ele vai ficar borrachudo, não é isso que a gente quer. É bem rápido. Você vai fazer em casa e aí vai saber, por isso que o meu ficava daquele jeito borrachudo. Às vezes deixa tempo demais no fogo, às vezes a panela tá fria e coloca o camarão e depois que vai ligar a panela. Então,
São pequenos cuidados que você faz que vai mudar completamente a sua receita. Porque você vai ver aqui nessa receita que a gente vai fazer hoje, não tem muito ingrediente, não tem muita ciência. Aqui é juntar bons sabores que juntos combinam super bem. Tem umas combinações bem estranhas do que a gente vê por aí, que são uma delícia. Aqui não é uma delas, não é tão estranha, a gente vê bastante o limão sendo usado com frutos do mar. Mas tem algumas até bem conhecidas, né, pai? Tem um abacaxi com bacon, tem umas receitas assim que você acha estranho ao ver, mas depois que faz é uma delícia. E essa também vai ser uma delas. Você pode fazer pera com gorgonzola, né? Também Essa é bem conhecida. Essa é bem também. conhecida e você consegue um sabor muito legal. Com o camarão já pronto, a gente vai retirar aquele alho, né? Porque o que queria dele era um aroma e sabor. A gente não vai precisar deixar esse alho, já tirou também a casca. E agora a gente vai deixar o fogo baixo. E a gente vai acrescentar o nosso limão para... A raspa do limão para dar aquela acidez. Esse limão, ele vai soltar ainda mais sabor aqui nessa gordura. E agora que tá todos os sabores que a gente precisa, o creme de leite vai pegar todo esse sabor para ele. Então vai estar o alho, o limão e o nosso camarão, esse fundo de panela aí maravilhoso que a gente fez, porque cozinha é processo. Então a gente vai colocar o creme de leite, vocês vão ver que esse fundo de panela aqui vai se deglaciar. Esse nós usamos de caixinha, mas você pode usar um creme de leite fresco. Vai dar um sabor e um toque bem diferente. Esse creme de leite agora, já incorporado, ele vai só trocar esse sabor e ferver um pouco e a gente já vai dar como concluso o nosso molho para a gente partir para a nossa massa. Já deixa esse molho aqui separado, reservado, e a gente já vai abrir a nossa massa. Aqui, no nosso caso, vamos fazer o fettuccine, que você também já pode deixar congelado em casa. Vou mostrar o processo, quando chega na hora eu digo, pronto, essa hora você podia congelar. E aí, para ser ainda mais rápido no cotidiano, já tá ali congelado, você cozinha e joga dentro desse nosso molho que a gente acabou de fazer aqui. No nosso caso, a gente vai fazer o processo todinho. Aqui, posso colocar espaguete? Pode. Posso colocar farfalha, outro tipo de massa? Aqui é muito tranquilo, é à vontade, não tem uma massa específica. No nosso caso, a gente vai colocar fettuccine, que a gente já vê aí, né, em muitos restaurantes, fettuccine de camarão, e é isso que a gente vai fazer aqui com vocês hoje. Pronto. Agora, gente, o que a gente vai fazer? Vamos por intervalo e quando a gente voltar, a gente já vai abrir as massas para vocês verem o nosso fettuccine em ação. Isso aí, o cheirinho tá maravilhoso. Já estamos de volta com a nossa massa pronta e agora a gente vai abrir a nossa massa. Então, vamos retirar ela do papel filme. Vale sempre lembrar para vocês, sempre no papel filme, para a massa não ressecar, entendeu? Então você pega a tua massa, deixa ela sempre em volta do papel filme. E se a tua massa estiver um pouco grudando, porque você pode ter errado um pouco na hidratação, não custa nada, pode colocar um pouquinho de farinha, tanto em cima quanto embaixo, e já vem aqui com o rolo. O rolo ajuda demais, antes da gente usar a máquina, para ela ficar um pouco mais fina. Então, vira um pouquinho, abre outro pouquinho para o lado de lá. E quando eu vejo que ela já está mais fininha, eu posso vir aqui para o meu cilindro. E caso não tenha cilindro em casa, a gente abre, diminui, né? A dica que a gente sempre dá é parte na metade ou em 4 e vai abrindo no rolo devagarinho que chega lá também. Aí agora você vai testar o seu braço, né? É. Se estiver achando pesada a massa, você pode tranquilamente partir de pouquinho, que é tranquilo também. Eu gosto de cortar sempre essa parte aqui que estava redonda, dobrar, porque ela vai ajudar a ficar um retângulo perfeito. E a tua massa vai ficar mais bonita.
Desse outro lado, a gente também faz a mesma coisa. Dobra e passa mais uma vez no zero, sempre do zero. A gente evita sempre passar do 0 pro 3, vai do 0, vai pro 1, vai pro 2, assim por diante. Aqui eu já tô alterando aqui pro 1 e passo a minha massa mais uma vez. Ela vai grudando, ela pode grudar. E a ideia é exatamente que ela não mude de número, que você vá sempre um número por vez, seguindo a regra. E até que número vai? Vai muito do que você quer da espessura de sua massa. A numeração que nós comumente usamos são até o número 6, mas ele tem número maior, ela consegue deixar ela bem mais fininha ainda. Tem até o 9. Mas tem uma massa... o nosso padrão a gente usa no 6. Vou colocar um pouquinho essa massinha. E quando ela estiver bem fininha, ela vai ficar um tapete aí de massa bem grande. Você vai buscar a sua régua, porque é um padrão que todas as massas têm 30 centímetros, as massas longas, os fettuccines, espaguete, farfadelle. Então, pega aí tua régua e a gente vai medir 30 centímetros. Com a ajuda da carretilha ou de uma faca, a gente corta e deixa essas plaquinhas aqui reservadas, esperando um pouquinho para que elas fiquem mais sequinhas. Quando ela sai da abertura, ela ainda está um pouco molhada, então a gente deixa ela secar um pouco, a gente chama de um processo de pré-secagem, para que quando eu cortar esse fettuccine, ele não grude um no outro. Então ele fica aqui pré-secando um pouquinho e daqui a pouco a gente corta. Esse processo de pré-secagem ele é bem necessário exatamente para que a massa não grude após o corte. Então espera um pouquinho, você vai sentir quando pegar na massa que ela já está no ponto que você fazer o corte. Então isso vai depender muito do tempo. Como a gente está com um tempo bem chuvoso, você pode demorar um pouquinho mais para ela atingir o ponto de corte, tá? Mas é importante que a gente respeite esse tempo para que ela fique com a massa bem sem grudar na hora do corte. Enquanto isso, como a gente disse que a receita de hoje é uma receita simples do cotidiano para você fazer aí na sua casa, já vai ligando o teu fogo para a água e esquentando para a gente já jogar esse macarrão. A água, qual a dica da água? A dica da água é para cada 100 gramas de massa, 1 litro de água. Essa é a quantidade ideal para fazer o cozimento da tua massa. Então, você já pode ir aquecendo a tua água lá. Existem muitos erros no nosso cotidiano de colocar uma panela bem pequenininha, ou se não uma panela grande com pouca água e uma quantidade grande de macarrão. Então, sempre lembra, a quantidade de água que a gente coloca tem que ser água em abundância, bastante água. E ela é salgada como a água do mar, então já dá pra gente fazer uma associação que é bastante água e salgada. Por quê? Essa nossa massa, nossa receita, não usa nenhum tipo de sal. Aqui só foi farinha e ovo e um pouquinho de cúrcuma para dar uma cor. Então, essa massa, ela termina de cozinhar na água salgada. Além de dar sabor, esse sal também é muito importante para que a massa também ajude na estrutura dela, para agregar esse amido, ficar ali dentro da massa e ele não sair todo para fora da água também. Então, cada processo ali é importante a gente seguir. Evita também colocar qualquer tipo de óleo, de azeite, porque quando essa massa sair ali de dentro, ela fica escorregadia e ela não vai agregar o molho. Então, vai anotando as dicas para fazer um macarrão aí de excelência na sua casa, que todo mundo vai provar e dizer que é isso que tu fizesse. Algo simples, são pequenas mudanças que a gente faz que vai agregar sabor aí na sua casa. Então, aquela dica, né, que Maria já falou, não coloca nenhuma gordura, nenhum azeite, óleo na tua água. A água você vai colocar só sal, deixar ela bem salgadinha para a tua massa ficar saborosa. E agora a gente já pode vir para o corte da nossa massa. Pegou nela, viu que ela não tá mais tão grudada, você vai ver logo assim que você fizer a primeira vez que ela fica bem sequinha e aí a gente sabe que ela não vai grudar mais. Então, vamos pegar ela pra gente cortar. O corte, como eu comentei, você pode aí usar a criatividade. Fettuccine, espaguete, farfadelle, linguine, cabelinho de anjo. São tantos que eu nem vou me atrever a dizer todos aqui. Mas hoje a gente vai fazer o fettuccine.
Então, ó, nossa massa já está cortada. A gente poderia usar um varal, mas como ela está bem fresca e como Maria falou, a pré-secagem deu bem certo, a gente já pode fazer os ninhos e deixar reservado, esperando a hora do nosso cozimento. Vai uma dica aí para vocês, que a massa, a quantidade de massa é em torno de 80 gramas de carboidrato. Por quê? Essa massa, depois de cozida e hidratada, ela dobra de tamanho. Então, uma massa que você colocou 80 gramas, depois de cozida no seu prato, ela vai chegar a 160 gramas. Então, ó, massa solta, fresquinha, né? E como ela atingiu a gente respeitou o tempo de cozimento, de pré-secagem, perdão, olha aí como a gente consegue fazer o ninho e ela não gruda. E aí você tem aí os seus feijoutines já prontos para ir para o cozimento. E aqui a gente fez tão rápido, deu tempo nem de ensinar o ninho. Mas aqui você vai colocar a ponta para cá, dá uma segurada não tanto. Se a gente apertar, ela vai grudar, mesmo com pré-secagem. Só um pouquinho, e aqui eu venho com a outra massa, ponho por cima e já coloco na base. Então, fica aí teu ninho. Essa parte que eu falei que ia explicar no final do nosso programa, ela já, do jeito que tá aqui, você pode levar para congelar. Põe só um saco plástico por cima para evitar contato direto ali do ar frio do congelador, mas ela pode ser congelada. Depois você coloca em caixinhas, no que você quiser para conservar ela, e ela pode ficar até 3 meses congelada num recipiente fechado sem contato com mais nada, né? Só a massa. Daqui você pode pegar esse ninho congelado e jogar na água fervente mesmo. Não precisa esperar descongelar. Por quê? Se ela descongela, quando ela vai ser congelada, ela fica com bastante água. Então, quando descongela, a água presente ali naquele ninho, ela vai grudar todinha uma na outra, porque a gente sabe que a água serve para grudar um pouco a nossa massa. Então, coloca essa água, ela gruda, e se você congelar de novo, ou se você colocar direto na panela, ela vai ficar uma coisa só. Ela não vai ficar como essa nossa, que é um ninho perfeito. Então, você pode colocar ela congelada direto na água fervente e vai ficar ali uns 2 minutinhos cozinhando nessa água fervente e abundante. E aí a gente faz uma massa perfeita. E agora a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta para terminar de cozinhar essa massa maravilhosa. E aí voltamos, dar mais uma dica aí para vocês, que a Maria falou sobre o congelamento, mas essa massa assim, como ela está, ela pode ficar na geladeira fresquinha por até 3 dias, bom? Então, segue a dica e agora vamos cozinhar a nossa massa. Como Maria falou, aqui vai o água sal fervendo de verdade, bem fervendo. e sal. Quando é que eu sei que tá bom de sal? 10 gramas de sal para cada litro de massa. Uma boa dica aí, né, gente? Então a água já está fervendo, vamos colocar agora a nossa massa. Lembrando sempre para vocês, uma massa fresca, que a gente acabou de fazer os cortes, ela leva pouco tempo, não mais que 3 minutos ela vai cozinhar. O que a dica que a gente dá é, observem que a água estava fervendo, bem fervendo, mas à medida que Maria colocou o macarrão, o que aconteceu? Parou de ferver, porque a temperatura do macarrão era uma e da água era outra, então ela vai derrubar um pouco a temperatura da água, mas aí a gente rapidinho essa temperatura volta, e quando ele começar a fervura, em torno de 2 a 3 minutos essa massa vai estar pronta para a gente colocar o molho. Você pode tampar ou não, só para acelerar a fervura. Aquecer o molho. Vai aquecer o molho para a gente fazer um empratamento bem bonito com esses nossos camarões. Viu Isso que é aí. fácil? A gente tá aí cumprindo a promessa que a gente fez, que era uma receita fácil que dá para você colocar no seu cotidiano. Principalmente se a massa já estiver pronta, congelada, né? Que basta cozinhar aqui por 2 minutinhos e misturar nesse
molho maravilhoso que vocês estão perdendo o cheirinho que tá aqui desse limão siciliano. Esse cheirinho maravilhoso aqui do nosso limão com alho e claro, o fundo de panela do camarão. E agora a gente vai terminar o cozimento aqui nesse molho para ele agregar bem o sabor que a gente quer. Vocês vejam como é rápido, como essa massa, em pouco tempo, você já consegue uma massa cozida. Prontinho. E aqui a gente vai empratar, deixar essa massa bem bonita. Agregou bastante, aí a gente vem para o nosso empratamento. Aqui a gente põe o camarão, e de limão. Isso. Um pouquinho de pimenta. E aqui também um pouco mais da raspa do nosso limão. Lembrando que a gente está usando um limão Tahiti, mas você pode usar um siciliano e pode usar um limão de sua preferência, aquele que ficar mais fácil para você comer. E aí, ó, gente, vejam bem. Uma massa deliciosa, prática, rápida de fazer e, claro, maravilhosa. Como você disse, num dia de correria. Um dia de correria, a gente também come bem. Essa raspinha final do limão, quando a gente coloca nesse macarrão quente, o cheiro que vem é maravilhoso. Então vamos embora provar. Hora da verdade, Agora né, é a não? hora da verdade, viu? E aí, simbora, hora da verdade, viu? Agora, meu amigo, não tem esse negócio de Não dizer, não basta ai, ai, só ser só bonito, né? Tem que estar gostoso. Então É isso vamos aí, provar. Vamos provar. O limão, ó. Deu Realçou, aquele né? toque, hein? Muito bom. Ao dente. Maravilhoso. Você não sabe como isso ficou bom. E aí? O que é que você diz? Fácil, rápido e prático. Super simples, muito gostoso e dá pra você fazer em casa super rapidinho. Então, fica ligado que na próxima semana a gente volta com mais um episódio do Eu e Tu. É massa.